E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar aqui. A aula passada a gente falou sobre efeito devolutivo, que eu acho uma estrutura muito importante, quanto à sua horizontalidade e verticalidade. Falamos também sobre a modalidade, se o erro quanto ao procedimento ou quanto ao julgamento. Então vamos continuar aqui hoje com o segundo efeito do recurso, que talvez seja um dos mais importantes aqui pra gente também, depois do efeito devolutivo, que é o efeito suspensivo. Pessoal, o efeito suspensivo, a gente tem que entender primeiro que ele pode vir a ser automático, só que a maioria dos recursos ele não é automático. Mas ele é impossível? Não, ele sempre pode ser requerido no seu recurso. Você pode requerer o efeito suspensivo se a lei não disser que ele é automático quanto ao seu recurso. A gente vai vendo isso depois de recurso em recurso, né? Porém, é importante a gente dizer aqui que o que é esse efeito suspensivo? O efeito suspensivo, pessoal, ele é uma espécie de efeito que vai impedir, ele vai suspender os efeitos da decisão judicial. Então, imaginem só. A decisão judicial de primeira instância te condenou ao pagamento, uma sentença que te condenou a um pagamento de 10 mil reais. Se eu apelei com essa apelação com efeito suspensivo, se suspende os efeitos da decisão de primeira instância, isso se suspende a possibilidade de execução. Aqui, no caso, execução provisória. Se suspende os efeitos que iriam ser tomados. Então, significa dizer, eu fui condenado em primeira instância, toda aquela nossa discussão sobre o poder definitivo da decisão em primeira instância. Você foi condenado, você já é devedor. Porém, quando você recorre, você consegue suspender por esse efeito, suspender os efeitos de decisão de primeira instância, para que assim, lá na segunda instância, você possa continuar essa discussão sem o risco de produção de efeitos antecipados. Então, seu processo continuou, você impediu o trânsito em julgado, e agora você pode suspender os efeitos. Sem efeito suspensivo, pessoal, os efeitos da decisão permanecem. Eles podem ser revogados depois, com uma nova decisão. Porém, se não tiver efeitos suspensivos, a decisão originária, a decisão a decisão de primeira instância, a decisão que deu origem ao recurso, ela vai ter seus efeitos. Entendem? Esse é um dos efeitos mais importantes, porque ele é de interesse da maioria das partes, né? A parte não quer que os efeitos que ela está recorrendo sejam executados, virem realidade no mundo jurídico. Então, o efeito suspensivo, quando é automático, beleza. Mas se não for automático, ele pode ser requerido em qualquer recurso, certo? Beleza. Só que existem outros efeitos secundários aqui que também seria interessante a gente discutir, né? Um desses efeitos, por exemplo, é o efeito obstativo. Ele ocorre de forma natural aos recursos, porque o efeito obstativo, ele nada mais é que você dizer em teoria que o trânsito em julgado foi impedido, que você obstou o trânsito em julgado. Significa dizer que quando há recurso, ele dilata o trânsito em julgado. O recurso tem efeito obstativo porque o recurso impede que se faça coisa julgada. Simples, correto? O efeito obstativo, então, pessoal, ele é natural aos recursos. Porque, veja, se você recorreu, naturalmente, você está dilatando o prazo da coisa julgada. Você está impedindo a forma do trânsito em julgado. Então, esse aqui tem uma importância teórica. Porque se há recurso, há dilatação do trânsito em julgado. Outro efeito interessante, pessoal, da gente ver é o chamado efeito translativo. Esse efeito, ele é um efeito também automático. Ele é um efeito automático. Quanto àquelas matérias que a gente pode dizer matérias de ordem pública, as matérias de ordem pública, ou aquelas matérias que normalmente a gente chama de matérias de conhecimento de ofício. O efeito translativo, ele significa que aquela matéria, por determinar a lei que ela deve ser conhecida de ofício, ou por determinar a lei que ela é uma matéria de ordem pública que independe de pedido, o efeito translativo dá a essa matéria a apreciação do tribunal, independentemente da provocação. O efeito translativo, ele não é quanto ao pedido, mas o efeito translativo é quanto à matéria. Determinadas matérias de ordem pública, determinadas matérias que a lei determina que são de conhecimento, de ofício, ex officio,
pelo julgador, são matérias que levam em si o efeito translativo. Ou seja, ao recurso, mesmo que não haja pedido, elas vão ser conhecidas pelo julgador. Pessoal, outro efeito que a gente vai usar bastante, só que esse termo teórico que a gente vai chamar de efeito regressivo. Efeito regressivo não é necessariamente um efeito recursal quanto ao juízo ad quem, ou seja, quanto ao segunda instância, quanto aos desembargadores. O juízo regressivo é aquele que quando você recorre, quando você faz o recurso, o juiz de primeira instância, o juiz, o decisor que deu a decisão original, ele se retrata. O juiz que deu a decisão original, ele tem a possibilidade de se retratar da sua decisão diante do recurso. Às vezes, quando você faz o recurso, fica claro que houve um erro. Pode ser isso muito mais comum quanto aquela matéria que a gente viu do erro em procedendo. Às vezes o procedimento de fato está errado e o próprio julgador o próprio julgador originário, percebe o erro com o recurso. Não havia necessidade nem da apreciação em segunda instância. Ele faz um efeito regressivo para se retratar da própria decisão. Ele não se vincula necessariamente ao seu recurso, ele se vincula a ele mesmo, ele se retrata. Logo, o efeito regressivo é aquele que faz o regresso para que o juízo ACO possa dar uma interpretação sobre aquele valor. E por fim, pessoal, dos recursos, dos efeitos que para a gente são os mais importantes aqui, a gente tem o efeito rescindente, ele vai ser aquele efeito quando a decisão que foi objeto de recurso pelos decisores recursais, pela revisão, ela não é reformada, mas sim ela é anulada, cassada. Quando a decisão impugnada, então, ela no acórdão dá efeitos de anulação, de cassação à decisão original, significa dizer que essa decisão teve um efeito específico, que é o efeito rescindente. Se rescindiu a decisão de primeira instância. Certo? Pessoal, existem outros efeitos, por exemplo, o efeito expansivo, o efeito substitutivo, que esse a gente vai discutir dentro de recursos específicos quando a gente for falar deles. Vai ficar mais claro para a gente nesse primeiro momento, né? Então, sobre essa estrutura, essa é a nossa última estrutura de teoria geral, antes da gente entrar em apelação, nos recursos propriamente ditos. Então, eu peço que estudem para que a gente tire todas as dúvidas possíveis. Valeu, falou!